estava falando? Ah, eu estava falando do texto do Cadáveres, né? Então, não tem nada mais absurdo, né, do que para essa geração de italianos você fazer um cinema que fosse absolutamente novo, né, como pretendiam as vanguardas. Então, a ideia de conjugar a tradição e a invenção é o tema comum de todos esses textos, né? Tanto na literatura quanto, como eu falei, como na pintura. E nesse texto, Tradição e Invenção do Visconti, ele fala, ele começa, o texto é belíssimo, e esse é de fato escrito só pelo Visconti. Ele fala que certa manhã andando, né, pela Sicília, ele ficou encantado por esse ambiente, né, arcaico que é a Sicília. Ele falou assim, e me veio imediatamente à cabeça fazer um filme sobre I Malavoglia do Verga. Né? E daí ele começa a falar como seria esse filme. Né? E é curioso que ele não fala de nenhum elemento visual, ele fala de elementos sonoros, sempre. E você vai lendo o texto e você vai formando uma imagem na cabeça a partir dos sons que ele vai criando, dos sotaques da Sicília, né? Do canto e etc. Esse é o segundo texto. Assim, eu sempre gosto didaticamente de começar, né, pelo Cadáveres, quando eu estou trabalhando só com o neorrealismo, depois esse texto Tradição e Invenção, porque, enfim, ele decreta a morte das vanguardas italianas, daqueles que queriam romper com tudo, né, o futurismo mais claramente. Um texto que não é programático ainda do ponto de vista dos elementos formais dessa renovação, mas já coloca que essa renovação passaria por uma leitura, por uma certa leitura da tradição, né? Ou seja, que a invenção, né, que a novidade do cinema italiano deve partir de um estudo detido daquilo que já está constituído como cultura sedimentada, a cultura tradicional. Né? E o texto seguinte é um texto do Visconti chamado O Cinema Antropomórfico. Aí sim, um texto programático, que aí deixa bastante claro. Bem, eu vou passar todos esses textos para vocês, mas só para enumerar aqui, para vocês verem do que tratavam os textos da revista. O primeiro chama Por um Filme sobre o Rio Pó. É um texto do Antonioni, né, um texto bastante interessante, que ele fala da importância do Rio Pó para a cultura italiana, uma espécie de São Francisco, né, um filme que atravessa quase todo, né, quase todo o país, e toda a economia, a cultura aparece ali. Ele fala fazer um documentário, fazer um filme de ficção, né? E daí ele fala assim, não, o documentário comum para falar sobre a riqueza do Rio e etc. seria né, não diria nada demais, né? Um filme de ficção, depois ele vai fazer vários, né? O primeiro filme dele, Crônica de um Namoro, se passa exatamente, é uma história às margens do Rio Pó. Ele fala assim, não, o filme que eu queria fazer sobre o Rio Pó é sobre as inundações. E daí, o texto inteiro ele fala sobre a imagem que é essa devastação da água e das praias, né? Das pessoas que estão acostumadas há séculos a terem as suas casas inundadas e ainda assim não saem de lá. E daí ele vai se prender à beleza visual dessas inundações. Bem, quando a gente falar do Antonioni, falar sobre isso, como o Antonioni consegue, diferente dos outros autores, né, dialogar com as vanguardas, ou seja, ele faz um filme, filmes absolutamente narrativos, com história, etc., mas a estrutura toda do filme do ponto de vista pictórico, visual, absolutamente abstrato, né? Como ele compõe com as cores, personagens. Se você esquecer a história, você vai ver pintura abstrata só. É diferente do Visconti, que compõe, né, como um romântico, né? Você se sente no século XIX, né? E o Pasolini, pela frontalidade das cenas, você lembra imediatamente dos autores do século XIII, portanto, quando a pintura ainda não tinha perspectiva. Então, claro, tem todo o interesse do Pasolini aí em fazer uma espécie de cinema sacro, religioso, né? Então, o Visconti, claramente um cinema romântico, e o Antonioni um cinema moderno, né? Abstrato. Então, ou seja, são desdobramentos a partir de referências pictóricas completamente diferentes, mas que têm sua raiz nesse debate que vê a relação entre cinema e pintura como fundamental.
Então, por isso que eu falei que não queria ficar preso à ideia da citação, embora a gente vá fazer depois algumas citações. Ou seja, como você tem um desdobramento interessante sobre essa relação entre cinema e pintura. Ou seja, o Pasolini não escolhe a pintura do século XIII e o Visconti, a pintura do século XIX, e o Antonioni, a pintura italiana, a pintura abstrata do século XX, por uma questão de gosto e de referência pessoal. Claro, tem a referência pessoal, mas isso é consequência da importância de pensar um cinema que concilia essas duas coisas. Então você tem por um filme sobre o Rio Pó, depois, que é o texto mais importante desse, que é do Giuseppe De Santis, que se chama Por uma Paisagem Italiana. Depois, o Cadáveres, que eu li. Depois, A Linguagem das Relações, que é um texto bastante interessante, porque a gente poderia ficar pensando que a ideia de paisagem se resume à paisagem pitoresca da Itália, né? Ou seja, a paisagem das praias, da montanha e etc. E o Giuseppe De Santis fala da relação que deve existir entre o espaço e os indivíduos, né? E daí ele começa brincando, dizendo que no cinema italiano as personagens sofrem, né, de uma solidão trágica, né? Porque as personagens não têm relação nenhuma com o mundo no qual elas estão inseridas. Né? Assim, nem na vida real é assim, né? E daí ele usa um pouco de psicologia barata para dizer que quando a gente está deprimido, por exemplo, a gente, né, costuma se recolher, ficar num lugar, né? Ou seja, até no momento em que a gente se aliena da gente mesmo, a gente compõe um espaço em torno que dialoga com o estado de espírito. E só no cinema italiano as personagens passeiam, né, num mundo completamente estranhos a ela. E daí ele fala que era preciso criar um hospital para a consolação das almas do cinema italiano que estavam implorando para se relacionar com os objetos. Ele fala, mais do que isso, os objetos vivem uma solidão trágica, porque eles querem se relacionar com os homens e, né, os roteiristas separam eles do mundo. Né? Então, essa ideia de dar uma atenção especial aos objetos pequenos e quebrados, né? Como aparece no filme italiano O Ladrões de Bicicleta, né? A ideia de que a personagem principal é uma bicicleta e que não existe, né? Então, quase que uma história de amor entre o homem e a bicicleta, né? Então, é bem engraçado o texto, vocês vão gostar. E depois, dois textos que se chama Sobre Verga e o Cinema Italiano, né? Que é sobre a literatura realista e depois todas as referências à pintura realista também. E é uma réplica que os autores fizeram, que chama Ainda Sobre Verga e o Cinema Italiano. E, por fim, o Cinema Antropomórfico, que é o texto que o Visconti escreve imediatamente à estreia do filme, né? Bem, além desse, tem mais um monte. Nesse livro aqui, eles fizeram uma reprodução, né, dos textos publicados na revista Cinema. Eu ainda não os traduzi, pretendo, né? A minha ideia era tentar fazer uma espécie de uma coletânea desses textos publicados na Cinema, sobre a relação entre cinema e pintura, sabe? Sobre paisagem. Então você tem Pintura e Cinema, uma coluna, assim, tinha uma coluna fixa na revista Cinema sobre esse tema, que durou anos, né? Então você tem Cinema e Pintura, primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, que foi escrita exatamente pelo Domenico Purificato, que era um pintor que entra para o mundo do cinema, né, amigo do Giuseppe De Santis, que foi eu diria, se for para atribuir a autoria ou obsessão, o verdadeiro autor de Obsessão é o Giuseppe De Santis. Todos os elementos da cinematografia posterior dele e das discussões que ele pautava estão na Obsessão. Então, o Domenico Purificato escreve são 5...
São cinco partes e algumas partes têm 2 ou 3 partes, como ela foi publicada na revista. Então, é uma discussão enorme para mostrar a relevância que esse tema tinha entre 39 e 43, antes de fazer o Obsessão, né? E depois o texto, que é o cinema antropomórfico, que eu acho que resume todos esses elementos aqui que a gente está discutindo até agora, tanto do ponto de vista da ideia de trabalho colaborativo, do que é fazer cinema e do que deve aparecer nesse novo cinema, tanto do ponto de vista formal, né? Bem, eu vou ler só um pedaço dele. Ele fala: o que me levou a uma atividade criativa no cinema? Atividade criativa, ele fala, obra de um homem que vive em meio aos homens. Com esse termo, fique claro que está longe de mim dar a entender que seja alguma coisa que se refira somente ao domínio do artista. Todo trabalhador, ao viver, cria, desde que ele possa viver, isso é, desde que as condições do seu dia sejam livres e abertas, tanto para o artista como para o artesão e o operário. Não é o chamado prepotente de uma pretensa vocação, conceito romântico, distante da nossa realidade atual, termo abstrato criado por comodidade dos artistas para contrapor o privilégio da própria atividade à dos outros homens. Uma vez que a vocação não existe, mas existe a consciência da própria experiência, o desenvolvimento dialético da vida de um homem em contato com outros homens, penso que só através de uma experiência sofrida, cotidianamente estimulada por um objetivo e afetuoso exame dos casos humanos, se possa chegar à especialização. Mas atingi-la não quer dizer fechar-se dentro dela, rompendo todo o laço social concreto, como acontece a muitos artistas, a ponto de a especialização acabar frequentemente por se prestar a evasões culposas da realidade e, em palavras mais cruas, acabar por transformar-se em uma abstenção vil. Bem, ele está falando aqui exatamente desses cineastas que, mesmo usando a pintura, né, perdem o contato com o mundo e fica citando, né, autores de outras épocas, né? Ele está falando que você tem que trazer, né, esse modo de ver para ver o mundo atual, né? Ou seja, a ideia da especialização ou de um trabalho específico, que é esse de construir, de compor no cinema, não pode ser um fechamento. Então não quer dizer que cada trabalho não seja um trabalho especial, em certo sentido ofício, mas será válido apenas se for o produto de múltiplos testemunhos de vida, se for uma manifestação da vida. O cinema atraiu-me porque nele confluem-se e se coordenam impulsos e exigências de muitos, voltados para um trabalho de conjunto melhor. É claro o quanto, a partir disso, a responsabilidade humana do diretor se torna extraordinariamente intensa, mas, contanto que ele não seja corrompido por uma visão decadentista do mundo, logo por ela será levado para um caminho mais justo. Levou-me ao cinema, sobretudo, o empenho de narrar histórias de homens vivos entre as coisas, não as coisas em si. O cinema que me interessa é um cinema antropomórfico. Bem, né, quando ele fala de cinema antropomórfico, eu também acho bastante interessante porque, como eu mostrei aqui a cena do Roma Cidade Aberta, eu falei assim, bem, se não são esses elementos que constituem o neorrealismo enquanto poética, a montagem clássica, os atores não profissionais, porque isso muda em todos os filmes, né? Há filmes que há atores profissionais, há filmes que não há atores profissionais, como Ladrões de Bicicleta, por exemplo. Então isso é irregular. Então isso não pode ser um índice, né? Mesmo segundo a ideologia aqui da crítica francesa, isso não pode ser um índice de identificação do que é o filme neorrealista. Então, esquecendo isso aqui, né, o que será, né? Qual é o elemento que vai fazer eu me aproximar desse filme e dizer é um filme neorrealista? Bem, eu tenho aqui, né, um tema importante tratado ao longo de toda a revista, que é essa recuperação da paisagem italiana de um modo muito peculiar, ou seja, não para citá-la simplesmente, mas para aprender a ver a Itália a partir dela. Ou seja, com a ajuda da tradição, eu diria. Ou seja, ver o presente com a ajuda da tradição. Bem, como o cinema, né, é uma arte da visão, né, e ele está insistindo toda hora de que você precisa aprender a ver a partir dos outros, né, o que o cineasta tem que ver
nesses autores, né? Então é um certo modo de compor, né? É esse o elemento. Então, como é que eu retrato a Itália? Né? A gente diria, sei lá, em termos na pintura, né? Qual que é o traço, né? Determinados elementos que são, né? Que o artista vai se valer para poder compor a sua obra. Então é dessa mesma forma, talvez, né, absolutamente técnica, que o cineasta tem que se voltar para essas obras para transformar isso agora numa obra audiovisual. Né? Bem, todo mundo deve conhecer aqui um texto da professora Gilda de Melo Souza, né, que dá nome à biblioteca que está lá embaixo, que foi professora do Departamento de Filosofia de Estética, sobre o Almeida Júnior, né? Que ela entra no debate sobre a pintura acadêmica, né? Sobre determinados pintores ali do final do XIX, início do século XX, que são considerados pela crítica como acadêmicos. E daí ela vai exatamente para a gestualidade daquelas personagens, para mostrar que não, que há algo de original, né, ou de brasileiro naqueles pintores. Né? E a Gilda cita, a dona Gilda cita, para fazer isso, o Marcel Mauss, né, o antropólogo. Aí eu fui atrás de ler um pouco isso para tentar ver do que ela estava falando. Então, eu li basicamente 2 textos, né, um sobre o nado, que é o modo como as pessoas aprendem a nadar, para mostrar que ele é diferente em cada lugar, né? Não é do mesmo modo que as pessoas aprendem a nadar, e um outro sobre o ato da micção masculina, né? Que não é universal também. Então, é muito interessante, porque aí toca na questão do gesto, né? Ou seja, do gesto que é diferente. Assim, então, talvez, né, o que importa mais em ver nesses filmes é exatamente como, e no Visconti isso é exemplar, a gente vai ver, né? Exatamente como é que ele reconstitui o gesto das personagens a partir de uma tradição pictórica. É isso que está em jogo. Talvez esse seja o elemento formal mais forte do neorrealismo, e a partir do qual a gente pode juntar todos os filmes sem entrar nas querelas se a montagem é clássica ou não é clássica, se o ator é profissional ou não é profissional, né? Ou seja, a partir do elemento puramente pictórico no neorrealismo a gente poderia encontrar, né? Quando eu citei aqui a expressão, né, um bilhetinho que o Mário Serandrei, que é o montador do Obsessão, né, que ele escreve para o Visconti, quando vê o material filmado, e diz: eu não tenho outro nome para dar esse filme senão de neorrealista, né, ele está se referindo sobretudo ao aparecimento de uma personagem singular, que é o Dino, né, que é a personagem principal do filme. Né. Tem um outro texto do Antônio Pietrangeli, que é um dos assistentes de direção do Visconti, que ele fala quem é, né, esse homem que tem um jeito meio destrambelhado de andar, como um cão sem dono, e etc. E daí ele vai descrevendo essa primeira cena que eu vou mostrar agora, daqui a pouco. Né? Ele fala assim: eu não tenho outro nome para... Não, queremos dar um nome ao Dino de Obsessão, chamemo-no de neorrealista, se quisermos. Né? Então, ele diz isso, é uma das primeiras críticas escritas sobre o neorrealismo. É curioso que ele diga isso, né? Ou seja, que o que ele define como neorrealista é o jeito de andar do Dino. Né? Então eu falei assim, bem, talvez então seja por aí que a gente deva reconstruir uma história, uma história da poética neorrealista, a partir do jeito de andar de uma personagem. Né? E bem, tem todos os elementos políticos incluídos aí, né? O Dino, por exemplo, é um ator profissional, né? Já tinha feito vários filmes, então, portanto, não é esse elemento que caracteriza nem o neorrealismo do Obsessão, não é os atores não profissionais. Embora o Visconti diga mais à frente no texto que os atores não profissionais são melhores do que os profissionais porque eles não são viciados, né? Bem, tinha toda a história do divismo, né? Do cinema italiano, e o Visconti luta contra isso, né? Pelo menos no primeiro filme, depois ele vai abusar das divas, né?
mas ele desconstrói totalmente tanto o Dino quanto a Giovanna, né? Então o Dino era um ator comum do cinema italiano, né? Um galã, eu diria, né? Um divo, fazia filmes, geralmente filmes de guerra, né? Então, ou seja, o imaginário popular ligado ao Dino era de que ele era o guerreiro, o soldado, né? Forte, másculo, etc. Ou seja, todos os, né? Estereótipo do italiano fascista, né? E a Giovanna também era uma atriz conhecida do cinema italiano, uma grande diva do cinema italiano. Mas ela era também, inclusive, para essa referência pictórica importante, ela foi o primeiro nu do cinema italiano, antes do Obsessão, né? Ela aparecia com os seios de fora, então no imaginário, assim, italiano também, ela é o primeiro nu, né? Então, todas as referências aí dos primeiros filmes italianos, tem vários. Eu anotei até o nome de alguns aqui. Eu não sei onde está. São 3 filmes. Eu anotei 3 filmes antigos, nem existem mais, né? Que é um sobre a Vênus, né? Então, a história da Vênus. Então, portanto, todas as referências à Vênus de Milo, etc. Né? Então, um nu. Depois sobre as escravas no Oriente, né? Então, também esse imaginário, né, do Oriente, do corpo das mulheres, etc. Então, uma referência também pictórica comum que vai aparecer nos primeiros filmes, até os filmes ruins italianos. Então, isso também está um pouco na cabeça das pessoas. Aí aparece a Giovanna, né, que não é a Giovanna, a Clara Calamai, né? É o primeiro nu, e depois ela aparece no filme Obsessão como uma mulher fatal, né? É ela que seduz o homem, inverte completamente. Assim, é um filme que é contado a partir do olhar feminino, do olhar que deseja, né? Completamente o contrário do que iria a cultura fascista. E o homem completamente desconstruído, ele não é mais o soldado, ele é um desempregado com uma ambiguidade sexual, né? Depois aparece o Lo Espanholo, deixa uma série de dúvidas sobre a relação que eles estabelecem, que deu várias brigas, porque os mais comunistas, inclusive do grupo, queriam que ele fosse um panfletário. Ele chama Lo Espanholo porque teria vindo da Guerra Civil Espanhola, né? Então, portanto, tinha novas ideias. E o Visconti, né, transforma ele num ator de rua, num ator de estrada, que seduz o Dino ali. Então, o Dino é essa figura pouco masculina para os ideais fascistas. E a Giovanna é feminina demais para os ideais fascistas. Começa com 2 personagens completamente desconstruídas. Então, o jeito que o Visconti constrói o corpo dessas personagens é completamente outro, né? Ela não é mais a diva, é descabelada, é completamente sensual. Aliás, a referência do Visconti é o Modigliani, né, para Giovanna. Então, se vocês... eu pedi para que vocês assistam aí durante a semana as cenas que ela está no quarto, logo depois do primeiro ato sexual entre os dois. Ela aparece sentada, assim, né, lânguida, como aquelas mulheres do Modigliani, né, e é essa coisa do passo do Dino. Eu vou passar primeiro uma cena que terrível, porque ela aparece com além de uma coisa que já atrapalhava, que eram as legendas que vão aparecendo em cima da paisagem. Além disso, o pessoal que colocou o filme aí colocou a apresentação das personagens à medida que vai aparecendo a legenda.
uma pena que cobre, não dá para ver tudo, mas eu acho que deu para perceber um pouco a ideia de que o filme já começa com esse caminhão que vai cortando uma estrada importante da Itália, que é a Estrada Nacional, né, à beira do Rio Pó, e mostrando um pouco dessa paisagem, ou seja, o filme já descortina a temática principal do grupo, que é descobrir a paisagem italiana. Né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui essa outra cena. É uma pena que eu não consegui achar assim, assim que o caminhão para, né? O caminhão para na frente desse posto de gasolina, e essa personagem não aparece o tempo todo. As pessoas descem do caminhão, as pessoas conversam, né? O Bragana e etc, que é o marido da Giovanna, e daí eles descobrem esse vagabundo que está entre as batatas ali em cima do carro. O Bragana meio que xinga, falou assim, as pessoas agora viajam de graça para qualquer lugar, né? Porque basta subir em cima do caminhão, etc. Enfim, isso aparece no cinema francês toda hora também, da pessoa que viaja em cima do trem, né? E daí ele desce do caminhão e vai de costas o tempo todo. Tem uma caminhada longa, que é essa caminhada que as personagens descrevem, que a crítica descreve. E daí aparece a cena melhor, que a cena mais interessante não é de tão longe, que ele aparece de fato andando, entra na tratoria e vai até a cozinha. Procura dinheiro para comer, né? Bragana? No, non è ancora. Scocciali. Scocciali. Verdi, né? Il Trovatore. Fiorello, l'amore bello vicino a te. Mi fa cantare, mi fa sognare, chissà perché. Fior di margherita. Si mangia qui? Vocês perceberam essa... Desculpa, é horrível fazer isso, né? Mas ele não aparece o tempo todo, aparece sempre de costas, ele para, aí tem um corte e daí ele é apresentado pela primeira vez, mas ela olha primeiro para ele, depois ele aparece. E depois toda essa cena, toda essa sequência aqui da cozinha, tem uma série de detalhes quase imperceptíveis, né? Principalmente da parte dela, que o Visconti faz uma descrição muito feminina, assim, do jeito como ela pega os objetos. Ou seja, o que interessa não é tanto a grande cena que aparece, que é o encontro dos dois, mas o modo como ela vai estabelecer o contato com ela. Ou como ela vai seduzi-lo, né? Ti domando se si mangia qui. Guarda, io pago, Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io. Cheio de ambiguidade sexual, né? Buono. Hai a che fare con quel pancione là fuori, tu? È mio marito. Fortunato di avere una donna come te, che cucina così bene. Non sprecarti. Non sono una cuoca io. Aspetta nella sala. È caldo qui vicino ai fornelli. Hai le spalle come un cavallo. E ti fa impressione un po' di caldo. Anna, vieni d'occhio al pollaio, Poco fa abbiamo messo le mani addosso a un rubagalline nascosto su un camion.
Deve essere ancora qua attorno. Questi tipi non si sa mai che cosa hanno in testa. E adesso perché non mangi? Sai, può avere l'idea di fare qualche colpo. Se ne sentono tanti di questi tempi. Anche l'altro giorno a Polesella uno ha rubato in una casa e poi non l'hanno più trovato. C'è anche sul giornale. E non vorrei che... Proprio te cercavo. Chi ti ha dato il permesso di farlo entrare in cucina? Ma sei matta? Questo è capace di portarsi via anche i piatti. Andiamo, bello mio. Tu c'è il Bragana che, grazie a Dio, il cervello gli funziona ancora. Canastrão, né? Tu spennellati le unghie tutto il santo giorno, signora baronessa, e in cambio sta casa mia pare una piazza. Ah, te la prendi con me, perché sei furbo tu. Fai tanti discorsi e poi lo lasci andare via senza pagare. Senza pagare? Sì, non ho pagato. E perché non me l'hai detto prima? Perché? Adesso lo aggiusto io. Bem, para começar aqui essa cena, né, de que ele paga, ela esconde o dinheiro e diz que ele não pagou para que ele possa ficar. Né? Então essa é a grande história. Mas vocês viram que como o Visconti faz com essa câmera que dá a volta aí pelos espaços e faz um monte de naturezas mortas, né? Onde estão os ovos, que ela também fica apalpando ali, depois os objetos sobre a mesa. Então ele vai trabalhar isso até o final do filme, claro, escuro e esses reconstrução de ambientes. Na próxima aula eu trago as referências todas do Guttuso e etc. E essa coisa dos olhares e dessa inversão completa, né? De que é sempre ela que olha para o corpo dele. Né? Então, primeiro é ela que olha né, aparece o peito dele e depois ela ainda repete, né? Fala que ele tem a compleição de um cavalo, né? Que é forte. E, novamente, olha, isso não existia na história do cinema, né? Então, em 1943, apareceu uma coisa dessa, foi um escândalo, né, do ponto de vista moral na Itália. E, bem, eu acho também interessante que é um escândalo, mas tem a citação, né? Ou seja, todo mundo sabe que a Clara Calamai foi o primeiro nu do cinema italiano. Né? Então, quando ela aparece desejando aí, todo mundo já entendeu tudo, né? É isso. E daí, na próxima semana, então, a gente faz os desdobramentos, mas que não tem nada a ver, digamos assim, com as referências neorrealistas explicitamente, né? Mas é um desdobramento a partir das referências de alguns autores dessa relação entre cinema e pintura. E eu mando para vocês ao longo, né, acho que já amanhã eu mando o PDF desses textos aqui, mando 2 artigos também, e vejam o Obsessão e o Sedução da Carne.